Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jimmy Passetti e hoje vou falar um pouquinho para vocês das regras de duplicidade no Dynamics Customer Engagement. Se você já conhece o canal, já deixa aquele like na confiança, já comenta, compartilha o vídeo. Se você ainda não é seguidor do canal ou não conhece, fica até o final do vídeo, assiste. Se o conteúdo for relevante para você, se você gostou, se te ajudou, deixa o like, compartilha porque ajuda muito aqui na divulgação no YouTube. Estas regras de duplicidade são muito legais. Por quê? Porque elas são nativas, a gente consegue configurar quais campos nós vamos utilizar dentro das regras. A partir do momento que o usuário ele salva um registro, ele atualiza um registro, ele já vai conseguir identificar duplicidades dentro da base, né? Então vai evitar que eu crie o mesmo contato 2, 3 vezes, o mesmo cliente, a mesma empresa, o mesmo cliente potencial. Então é muito interessante a gente ter isso muito bem configurado e muito bem definido dentro do nosso Dynamics para que a gente, né, evite essas duplicidades. Dentro do Dynamics, então vou mostrar para vocês como que funciona essa regra, né? Então, vocês estão vendo aqui que eu já tenho um contato chamado Jimmy Passetti. Eu vou criar novamente este contato. Então, eu venho aqui, vamos supor que eu não conhecia, eu não tinha visto ali o Jimmy. Estou cadastrando o Jimmy novamente aqui, né? Ou pela primeira vez, como eu não sabia. Pronto, a hora que eu clico aqui no botão de salvar, olha só o que ele me traz. Ele me traz aqui, ó, duplicatas foram localizadas, né? Então, eu tenho aqui o Current Record, então nessa parte aqui de cima, ele vai trazer para mim o registro que eu estou de fato criando ou atualizando, né? Esse cara aqui de trás, o que nós criamos juntos aqui. E aqui embaixo, ele vai me trazer quais foram as duplicidades encontradas, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma só, mas eu poderia ter mais. Eu poderia ter mais de um contato já cadastrado na minha base com o mesmo e-mail, com o mesmo nome, né? E assim por diante. Então, pô, legal, já sei que eu tenho uma duplicidade, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, selecionar o meu registro e selecionar qual é a duplicidade que eu quero tomar ação e de repente fazer um merge, né? Juntar ali, mesclar essas duas informações. Ou simplesmente eu posso vir aqui e falar, não, ignore e salve, né? Não quero saber da duplicidade, ponto final. Ou eu posso vir aqui e falar assim, pô, olha, é a mesma pessoa, Jimmy Passetti, tem o mesmo e-mail, legal. Então, vou abrir esse contato, clico aqui, dou um OK e abro o contato do Jimmy, né? Pô, agora eu posso fazer a alteração. De repente eu queria cadastrar o celular dele aqui, o celular dele mudou, tem aqui, digita o celular novo. E assim a gente mantém a base sempre atualizada, né? Sempre não criando duplicidades, a gente mantém ali o contato único, a empresa única, o cliente potencial único e assim por diante. Bom, então qual que é a ideia do vídeo de hoje? A ideia é mostrar para vocês como que nós vamos gerenciar essas regras de duplicidade, né? Eu mostrei aqui, o que eu mostrei aqui para vocês é padrão, é nativo, mas eu vou mostrar como que a gente pode, de repente, melhorar esta regra ou deixar ela mais adequada para o seu cenário, para a sua empresa. Então, eu criei aqui uma solução, né? Minha solução chama regra de duplicidade, eu não tenho nada dentro dela, vamos fazer juntos. Então, o que a gente vai fazer? Clica aqui ó, em adicionar existente, a gente vai clicar aqui embaixo em mais e depois a gente vai clicar aqui em outro e nós vamos procurar aqui, ó, Duplicate Detection Rule. Meu ambiente aqui está em inglês, pode ser que o seu esteja em português. E aí você vai precisar achar ali com outro nome, tá bom? Infelizmente eu não consigo trocar aqui, porque esse ambiente é um ambiente trial, ele acaba dando problemas, tá bom? Mas achou, localizou ali o que você precisa adicionar. Olha só, ele já traz aqui todas as regras de duplicidade que estão ativas, né? Ali estão de fato criadas dentro do sistema, né? Todas elas estão ativas, a gente consegue ver por aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu estou trabalhando com contato, né? Mostrei ali para vocês no contato.
vou adicionar todas que estão relacionadas a contatos dentro da minha solução. Então tá aqui, ó, empresa, 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 contato, 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 lead. Vou utilizar aqui de contatos. Adicionei todas dentro da minha solução. Então tá aqui as minhas 3 regras. Olha só, eu posso ou editá-las ou criar novas regras, tá bom? Então, hoje, né, aqui, olha só, vou abrir aqui a do e-mail. Cliquei aqui na regra do e-mail, ele vai abrir aqui numa outra aba. Depois que abrir, a gente já vai conseguir enxergar aqui, né? Então tá aqui, ó, e-mail, exact match. Então, aqui já está a nossa criteria, né? Nossos critérios da nossa regra. Eu não consigo editar, não consigo fazer nada. Por quê? Porque ela está publicada. Então, quando a gente for editar uma nova regra, a gente precisa primeiro dar um unpublish nela, fazer as edições e depois publicar novamente. Bom, então eu não vou editar essa regra, eu vou criar uma nova aqui com vocês. Dentro da solução, vou clicar aqui em novo, mais, outro, duplicate detection rule. Ele vai abrir lá a mesma tela. Então eu vou por aqui assim, por exemplo, duplicidade de telefones. Legal. Então olha só, o que eu vou colocar aqui? Eu tenho aqui o meu, qual é a tabela que eu quero utilizar. Então eu vou por aqui, ó, contato, e ele vai também fazer um match com a tabela de contato, tá bom? Pô, eu posso marcar se ele é case sensitive ou não. O que é isso, né? Para o telefone não faz muito sentido porque é número, mas se fosse texto, né? O case sensitive, ele vai ali distinguir se as letras elas são maiúsculas, minúsculas, então precisa estar exatamente igual. Se eu pôr aqui case sensitive, se eu digitar Jimmy com J maiúsculo e Jimmy com J minúsculo, ele não vai identificar, tá bom? Somente se eu clicar aqui. Se eu deixar sem clicar, ele identifica sim, mesmo se for maiúsculo ou minúsculo, se está ali a mesma informação, ele identifica. Essa outra opção aqui é para excluir os registros inativos, né? Então, pô, eu não quero saber se tem um Jimmy e ele está inativo na minha base. Então, eu deixo essa opção ticada, porque assim ele exclui os registros inativos e ele faz a validação só dentre os registros ativos. Ou caso você queira, né? Então, por exemplo, é um contato que ele existia na minha base, eu desativei ele por algum motivo, mas agora ele está voltando, eu quero saber o que ele fez lá atrás também, me interessa, né? Antes de eu desativar, quero saber, me interessa. Então, tiro aqui e ele vai fazer essa regra também dentro dos contatos inativos. Seguindo, é aqui os nossos critérios, né? Então, pô, a gente está criando aqui um para duplicidade de telefones. Então, uma dica bacana, né? Abre lá o contato. Pô, eu tenho aqui, ó, business phone, mobile phone. Eu já tenho o nome dos campos que eu quero utilizar. Então, vou lá na minha regra, eu vou procurar aqui, ó, mobile phone e seleciono qual que é o meu critério. Então, eu poderia colocar aqui um exact match. O que quer dizer isso? Quer dizer que os dados precisam estar precisamente iguais. O mesmo número de telefone, o mesmo formato. Se eu coloquei ali, né, meu DDD, DDI, qualquer informação que esteja ali dentro daquele campo precisa estar exatamente igual, tá bom? Então, se ele tiver exatamente igual, ele vai identificar, e aqui eu posso dar a opção, né, de ignorar blank, ou seja, ignorar os registros que estiverem vazio, né, ali em branco. Então, ou eu posso falar assim, eu quero que somente os primeiros caracteres estejam iguais. Legal, quantos caracteres, Jimmy? Eu coloco aqui que os primeiros 3 caracteres, que os primeiros 5, que os primeiros 9, e aí fica a seu critério, né? Lembrando, eu estou dando aqui o exemplo com telefone, pode ser que não faça, né, muito sentido eu utilizar uma regra de detecção utilizando ali, ó,
os primeiros X caracteres, mas vai fazer sentido para outros campos, tá bom? Então, é mais aqui a ideia para vocês saberem, né, todo o potencial aqui da regra de duplicidade. E a última opção que nós temos aqui é os últimos caracteres. Então, eu quero que me identifique se tiver igual os últimos 5 caracteres. Então, eu venho aqui e coloco 5 caracteres. E aí, ele faz essa identificação. Legal. Para a gente aqui, que faz mais sentido, é utilizar o Exact Match. E vou ignorar aqui os meus valores em brancos, porque eu não quero que ele fique me avisando ali se tem informação em branco em outros registros. Legal. Então, tá aqui, ó. Eu tenho mobile phone e também vou colocar aqui o business phone. Então, venho aqui, business phone. Vocês viram que eu só fui lá no meu contato, olhei o nome do meu campo, simples, já achei ele aqui. É bem mais fácil. De novo, Exact Match e vou ignorar aqui os valores em branco. Pronto, a minha regra está criada, ou seja, né? Isso é muito importante, por isso que eu quis dar a ideia do telefone. Ele só vai apitar, ele só vai me mostrar a duplicidade se o mobile phone e o business phone forem iguais. Tiver aqui o Exact Match. Então aqui eu tenho um E, tá bom? Então, se o mobile phone e o business phone forem iguais, ele vai me dar o alerta, tá bom? Isso é muito importante, eu vou mostrar para vocês isso na prática. Então, vou salvar aqui a minha regra de duplicidade nova e após ele salvar este registro, a gente vai publicá-lo. Terminou de salvar, ele habilitou para a gente aqui ó, o botão de Publish e eu vou publicar a minha regra, ok. E a partir do momento que ele terminar este processo, pronto, a regra já está valendo. Então, antes da gente ir para a prática, quero mostrar aqui para vocês. Ó. Então, aqui são todas as regras de contatos e a única que está ativa é essa que a gente criou juntos agora. Tá bom? Então, é para ficar mais fácil ali para mostrar para vocês. Então, desativei todas as outras regras e deixei somente a que nós criamos ativa. Então, olha só. Na hora que eu venho aqui e clico em novo, né? Vou criar um novo contato. Agora eu vou lá. Vou procurar aqui ó, o Jimmy Passetti e vou utilizar ali o e-mail do mesmo e-mail que eu tinha lá no meu outro contato. Olha só, vou salvar. Ele vai salvar normalmente. Por quê? Porque eu não tenho mais aquelas regras lá ativas. Então, ele não tem regra validando campo de nome, sobrenome, nem o campo e-mail. E nem utilizando aqui né, o business phone e mobile phone em branco. Então, ele não vai fazer, não vai apitar, não vai fazer nada aqui. Tá bom? Vou excluir este cara aqui. Vamos voltar para o Jimmy, para o outro registro, né, aquele lá que tem mais informações. Pronto. Então, tá aqui, ó, eu tenho esse business phone e este mobile phone. Já copiei essas informações aqui. Vamos criar um novo contato. Então, vamos lá. Vamos criar um novo contato. Ele vai chamar José, por exemplo. José Passetti. E vamos inserir aquelas informações lá que nós tínhamos lá. Então, tá aqui, ó, business phone. Vou colocar aqui aquela mesma informação que eu tinha lá. E no mobile phone, a mesma informação que eu tinha. Então, percebam. Eu só coloquei nome e sobrenome. Um nome totalmente diferente. Vou até tirar o Passetti aqui, ó. Vou pôr Silva. Então, é um nome completamente diferente do Jimmy Passetti que está lá. Mas ele tem o mesmo business phone e o mesmo mobile phone. Na hora que eu salvo, ele identificou aqui, ó, uma duplicidade, tá bom? Então, ele funcionou ali a nossa regra. Se eu vim aqui, ó, cancelar e trocar o meu mobile phone, por exemplo, vou apagar aqui o mobile phone, vou preencher só o business phone e vou salvar. Ele vai salvar normalmente. Por quê? Porque a nossa regra tem a condição E. Então, sempre que a gente criar os nossos critérios, vai ser condição E. Então, ele precisa estar tudo igual. Pô, Jimmy, mas eu queria que a minha regra olhasse
business phone ou mobile phone. Eu consigo fazer? Você vai criar regras diferentes. Então, cria uma regra para o business phone, salva, publica. Cria uma regra para o mobile phone, salva, publica. E aí sim, ele vai identificar, vai utilizar ali os dois campos sem problema. Você consegue também criar. Então, você pode criar ali a quantidade de regras que você achar conveniente e necessário e utilizar aí da melhor forma que você achar. Lembrando que eu usei, né, campos de telefone, mas funciona com qualquer campo que eu tenho dentro da minha tabela. Então, se eu estiver mexendo ali, né, com regras de duplicidade para contato, uso qualquer campo que eu tenho dentro da minha tabela de contato. Se eu estiver ali utilizando a tabela de empresa, cliente potencial ou qualquer outra tabela, que também é possível criar para tabelas que não sejam nativas, você pode usar os campos ali que estão dentro daquela tabela. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre as regras de duplicidade e espero que vocês consigam aplicar isso aí no dia a dia de vocês. Até a próxima!